já quero agradecer as mensagens de carinho que eu recebi na semana passada. Eu não consegui comparecer, né? Tive alguns problemas pessoais, mas graças a Deus seguimos aqui mais uma terça-feira, eu e Michele, aqui no Conscientizando, conscientizar para evoluir, né, Michele? Estamos juntos mais uma terça-feira e realmente com o coração na mão e sangrando. Meu Deus do céu, né? Que jogo apertado, que difícil. Olha, vou te contar vou até me ajustar aqui, porque tem que se ajustar para ser brasileiro. Que não basta ser brasileiro, tem que sofrer. Tem que sofrer. Ou jogar. Mas que bom que passamos. E domingo, Noruega, nos aguarde. Chegamos. Vamos com tudo, porque a garotada tá confiante, né? E olha, eu confesso que eu tô esperançoso. Às vezes eu prefiro que o Brasil ganhe assim de forma apertada do que com um placar mais elástico e às vezes pode relaxar um pouco mais, se sentir muito confiante, enfim. Então é melhor deixar assim igual a Copa de 2002 também, que o pessoal não dava muito, sabe? Você ficava duvidando muito, ainda mais do Ronaldo Fenômeno, né? Você tá bichado, tá isso, aquilo, outro. E o Brasil foi lá, também, com um elenco daquele também, tinha bem pesado, vários campeões do mundo, né? No elenco, diferente do nosso, que não tem nenhum, né? Não tem nenhum campeão do mundo. Nenhum que ganhou bola de ouro. Nenhum. Mas, quem sabe agora, depois da Copa, não pode ter. O Vinícius não pode ganhar, é verdade? Com certeza. Nós damos início a mais um programa Conscientizando. Muito prazer e muito obrigado por estar com vocês, você que está chegando agora. O que tem de diferente no programa de hoje, nós vamos falar sobre Copa do Mundo? Saúde mental na Copa do Mundo. Olha que tema gostoso. E tem um detalhe, nós não divulgamos nada nas redes sociais, nem da rádio e nem das nossas, porque é justamente porque eu quero saber o quanto tu tá ligado, esperando pelo programa, e eu quero também que tu mande mensagem para 21 97 159 12 11, que daqui a pouco a gente já tá vendo televisão. Às vezes o trabalho negócio tá andando muito rápido. E eu quero que esteja comigo e com o Igor na próxima virada. Daqui a pouco vai ter outras mudanças e é tudo para o melhor para nós. O Conscientizando hoje vem trazendo esse tema Copa do Mundo porque é conscientizar para evoluir. E quando nós pensamos nos temas é justamente para agregar tanto o masculino e o feminino. Por quê? Muitas mulheres acham que futebol é chato, é coisa de homem, não tem nada a ver um monte de homem correndo atrás de uma bola. Gente, eu sou suspeita pra falar, eu fui até cheerleader, tá? Eu dancei com um popôzinho na mão, me respeita a minha história, eu sou colorada. Eu ia até trazer minha camisa, esqueci da camisa do Internacional, mas não vai faltar, nós temos Campeonato Brasileiro daqui a pouco. Campeonato Brasileiro, exatamente. Flamengo Internacional, me respeita, me respeita. A torcida do Flamengo aqui é maior, aí vai ficar difícil pro Internacional. Não, mas eu tenho ali, ó, minha audiência comigo que não decepciona. Então, gente, estou muito feliz de estar com vocês. Hoje o tema justamente para entender que o futebol, ele está entrando tanto para essa vertente, não só o futebol, mas a grande maioria dos esportes, inclusive nas últimas Olimpíadas teve vários atletas também que tiveram que fazer pausas importantes para tratar da saúde mental e poder sim voltar e ganhar títulos. Né? Nós temos Simone Biles, né, atleta, ginasta, os cambal, que fez uma pausa estratégica e voltou. E a importância da gente tomar consciência da nossa saúde mental. Então, daqui a pouco a gente volta. Solta aí, produção! Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo
contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Mas assim, voltando agora para essa pegada de Copa do Mundo, o Igor, né, o nosso psicólogo maravilhoso, ele também teve uma carreira incrível como atleta. Ele foi jogador de futebol. Então, eu acredito que é a melhor pessoa para falar um pouco dentro desse meio como é se posicionar a saúde mental e o futebol, sabendo que é o sonho de toda criança brasileira ser jogador de futebol. Como é que caminha? Explica pra gente, porque eu quero saber antes de eu fazer minhas perguntas. Vamos lá, então jogar futebol, né? Como você bem disse, é um sonho de milhares e milhares de crianças, adolescentes e adultos. E vamos lá, eu joguei profissional para alguns times pequenos, parei com 24 anos de idade, mas já dá para sentir a pressão do que é ser profissional, né? Já começa quando você entra nas categorias de base e você ingressa no profissional, você começa a perceber algumas mudanças, tá, de comportamento das pessoas com você, da família com você, dos amigos com você. Você é muito mais bajulado, você é muito mais... você sofre algumas pressões pelo fato de, dependendo da dinâmica familiar, de você ter aquela responsabilidade de carregar a família nas costas. Então, algumas pessoas se sentem assim. Então, nessa fase, nesse período, é um período bem delicado na vida do atleta. Se ele, dependendo do clube que ele estiver, não tiver um preparo mental, vamos supor que um atleta está ganhando ali R$500, subiu para o profissional, ele seja um atacante habilidoso, ele pode pegar um contrato assim, de R$50.000. Então o cara ganha 500, aí passa a ganhar 50 mil. Aí faz um gol na final e tal, então já começa a ser bajulado. Então é uma mudança muito drástica. Então o cara está numa realidade e ele vai para uma outra realidade de forma muito rápida. Então como que esse profissional ele vai lidar com essas mudanças? Então você vai ver alguns jogadores que subiram para o profissional e logo em seguida fizeram um monte de besteira, foram para a noitada, bateram com carro. É uma série de fatores de irresponsabilidade que acontece por o cara não ter essa maturidade emocional para lidar com essa mudança de forma tão drástica. E tu falando sobre esse ponto, olha que interessante, né? O Igor fazendo esse relato sobre esse histórico da juventude me fez lembrar hoje. Não vou pegar um pouquinho atrás, que nós havíamos conversado também, o Diniz, não é o nome dele? Fernando Diniz. Fernando Diniz, o técnico do... E eu não sei o dia e tal, Não, ele foi agora do Tricolor. Os tricolores sabem quem são aqui do Rio de Janeiro. Então, ele foi uma das primeiras pessoas que ajudou muitos novatos dentro do Fluminense, a ter bons caminhos, porque ele também é psicólogo. E ontem, depois que teve o Jogo do Brasil, o Lancelotti, ele deu uma entrevista e teve uma frase dele que eu queria ter um corte até para fazer um conteúdo que eu achei bem interessante. Ele disse assim, as pessoas estão, vou falar no português, tá, gente? As pessoas estão acostumadas somente a sofrer, mas elas esquecem que depois do sofrimento vem a leveza. Então, a gente pega tudo isso e coloca nesse processo de dor, que quando vem uma coisa boa, a gente se agarra naquilo e nunca mais quer soltar, e não se prepara para o próximo degrau. E eu lembro que no meio do caminho ali do jogo, teve vários momentos que ele fez assim. Porque ele é um dos primeiros técnicos, é o primeiro técnico da seleção brasileira que leva uma psicóloga para cuidar da saúde mental dos jogadores, porque é uma cobrança tão grande, que muitas vezes a pessoa fica ali despiroqueada da cabeça. E é tão normal isso, porque já vem a cobrança dos clubes, e aí mais a cobrança da família, dos amigos, e a esperança de um país que seja ex. E aí, doutor Igor? É um trabalho bem diferenciado, porque desde 2014 que não tinha um psicólogo, né? Até 2014 em 2014 teve, que inclusive fez um trabalho que eu achei não muito legal, eu não entendi o porquê que, dentro do que eu soube, né, do elenco, foi passado os vídeos de tragédias para os jogadores. Então, em 2014 você vai perceber os jogadores muito emocionados. E dentro da psicologia do esporte,
você precisa trabalhar mais motivação, ativar o cara, né, para ele estar no seu máximo de potencial dentro de campo, não emocionado, né? Então ocorreu isso, então talvez por isso que interromperam, mas que bom que o Ancelotti veio com essa mentalidade de trazer novamente uma psicóloga muito competente, né? No Fluminense também tem uma psicóloga também que eu esqueci o nome dela. Eu tenho uma colega também que trabalhou no Flamengo e também na seleção, Daniele Muniz. Né? Então, tem essa equipe, sabe assim, tem esse trabalho da psicologia do esporte. A questão é a liderança, alguns técnicos que falam que é frescura, falam que não serve, e assim, e, e eu conversando uma vez com a Daniela Muniz, né, assim, ela me falou assim, Igor, o futebol é um ramo muito, esse que foi o termo que ela utilizou, não é masculinizado, né? Mas ela sofria muito preconceito por ser mulher e tá atendendo aqueles caras. Então, o linguajar, a maneira de tratar o outro no futebol é diferente. Então, tendo uma mulher ali, então, mesmo ela sendo mulher ali, ela fez um bom trabalho, mas ela falou que sofria bastante. Mas desculpa te interromper, vai. Sim, e isso de fato acontece. Então, dependendo da mentalidade do treinador, ele pode vetar essa área que é tão importante que é a psicologia. E é importante isso tu falar, Igor, porque a mulher, quando ela se vê dentro de um ciclo onde tem muito, onde a energia do masculino é muito alta, porque no futebol é muito alta, se ela não tem um bom posicionamento como uma psicóloga, ela se sente coagida pela história, né? Por Sim. aquele bando de homens trogloditas, selvagens, ela é uma flor que pode morrer. Mas eu quero aproveitar e fazer uma pergunta, porque hoje a gente vai fazer perguntas. Ele me faz, eu faço. Vamos lá. Ela e as perguntas dela. Então ela vem Vamos lá, metralhando. gente, vamos lá. Eu quero, assim, que tu, como psicólogo, acompanhando toda essa energia que tem de Copa do Mundo, por que uma vitória da seleção consegue mudar o humor de milhões de pessoas? Tu vê que o Brasil hoje fica desesperado pelo um feriado. O Brasil tem que ganhar o feriado. Imagina, segunda-feira, era greve de homens no ônibus no Rio de Janeiro, o Brasil ia jogar 1 hora, ninguém foi trabalhar. Para tudo. Para tudo. Né? Eu vou falar algo assim bem profundo, tá, em relação a isso. Televisão é um ponto fixo e luminoso. Copa do Mundo, se você jogar sua atenção ali, você entra em transe. Então você acaba emergindo, você sente a emoção, cada jogada de gol, do gol você vibra, você tá completamente unido ali, o país inteiro tá unido. Então, uma derrota, como por exemplo da Alemanha, né, que não lembro, dos 7-1. Então isso abalou completamente, porque tá todo mundo torcendo por uma vitória. Então quando vem esses contratempos, né, da mindset, então acaba pegando bastante. A gente acaba, por estar inserido naquele contexto ali, se envolvendo em transe, a emoção ela vem de forma muito mais aflorada. Da mesma forma, quando você está assistindo um filme, uma série que vai falar que vai tocar em algumas áreas, você pode sentir, você pode chorar, você pode rir. Tudo isso está mexendo com a sua alteração. E o produtor de filmes e séries, ele sabe, ele entende muito bem disso. Então, obviamente, ele vai fazer algo para que mexa com a emoção. Diferentemente do futebol, que por si só é uma adrenalina só e é exatamente por isso que vai mexer tanto com a população. E é tão engraçado, né? Eu digo engraçado sem no formato, mas é de se pensar. Eu tava assistindo ontem o jogo Noruega e Costa do Marfim. Eu confesso que eu tô torcendo pra todos esses timezinhos da África do Sul. O Brasil, o resto todos eles eu torço, assim. Até a Colômbia foi pras oitavas de final. Olha que coisa linda, né? Colômbia passou, gente, coisa mais linda. E é algo de se pensar, até porque a Copa do Brasil, a Copa do Brasil, gente, é só depois de 15 de julho, tá? A Copa do Mundo, ela tá trazendo bastante de times do qual não eram valorizados, ou até mesmo não davam tanto uma ênfase, assim como a Costa do Marfim, não, e Cabo Verde. Cabo Verde tá bombando, o programa passado falei dele, e eu tô assim, depois do Brasil é o Cabo Verde que eu tô torcendo. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta, Igor. Mais perguntas? Manda, vamos dar minha psicóloga pra responder, tá? Como a pressão psicológica pode decidir uma partida mesmo quando o preparo físico é excelente? Bah, deve ser essa resposta. Então, como o preparo psicológico pode afetar
Pode decidir uma Vai decidir. partida, mesmo quando o físico é excelente. E aí a gente tem o caso do Neymar, né? Não vamos longe. Porque o Neymar, ele tá com essas questões dele de saúde, que eu não sei bem, que eu não entendo, não sou fã do bem. Eu sou do Ronaldinho Gaúcho. Eu sou fã do Neymar. E aí aqui a gente tem uma... Eu sou fã do Neymar. Eu sou apaixonado pelo futebol do Neymar. Não, é ótimo. Como futebol pra mim ele é um gênio. Mas eu pego muito o Gaúcho também, Sim, né? outro gênio. Futebol gênio, mas tipo assim, se a gente pegar o primeiro bloco que tu falou, eles não tiveram as estruturas psicológicas para poder seguir, assim como o Cristiano Ronaldo, Messi. São culturas diferentes. De nada. São culturas diferentes. De nada. A nossa, assim, não que na nossa cultura não tenham jogadores exemplares, né? Tem um, Zé Roberto, se não me engano. Pô, o cara jogou até os 40 anos e muito bem, né? Um cara que se cuidava, que se tratava, enfim. Nesse quesito aí da parte mental, o que acontece? Quando você está abalado psicologicamente, por qualquer questão, o teu corpo físico vai sentir também. E da mesma forma, o impacto do corpo físico pode abalar a parte mental. Portanto, que quando o jogador está cansado, às vezes ele pode perder a cabeça, fazer alguma besteira, porque o cansaço faz isso. Então, ambos estão completamente ligados. Então, por isso que precisa ter o cuidado físico, o preparo físico e o preparo mental. Por exemplo, eu sou atacante. Tem uma técnica, aí uma estratégia que eu vejo poucos atacantes fazendo. Que é isso aqui quando você vai bater um pênalti, que é muita pressão. Uhum. É pênalti de final de campeonato. Aí você vai bater pênalti. Se você perder, você é crucificado. Então, qual é a técnica? O juiz apitou, que o som parece ficar nesse baltão. Você espera o máximo que você puder. Porque esse esperar de você bater na bola vai gerar ansiedade no goleiro. A espera. Porque ele está esperando você bater na bola. Então você vai bem devagarzinho. Isso você pode mexer um pouco com o psicológico dele. Então é uma das técnicas que eu utilizava. E alguns jogadores fazem isso. Né? No tempo que eu joguei, eu peguei paradinha. Então, que é bem surreal. Então, eu nunca perdi um pênalti. Né? Eu tive essa honra. Sei que um dia eu perderia. Isso no profissional, tá? Já no amador, meu último campeonato de veterano, eu perdi o pênalti. Eu tava cansado, muito cansado. Eu perdi o pênalti, e faz parte. Perder faz parte, sabe? Eu fiquei mal porque eu perdi. Falei, poxa, no profissional eu nunca perdi. Mas no amador eu perdi. Eu fiquei pensativo, mas tá tudo bem. E tem uma coisa importante que tu falou, essa pausa do goleiro, achei bem interessante, porque ontem eu assisti Alemanha e Paraguai. A Alemanha saiu nos pênaltis, gente. Eu tava ali. Eu não vi porque eu tava jogando. Igor. Mas assim, olha, foi por detalhe que o Paraguai não perdeu. Aí tu vê o despreparo dessas seleções que não estão acostumadas a lidar com esse tipo de campeonato, Copa do Mundo. Porque a Alemanha foi porque tinha que ir, porque já não tá na hora dela, já tinha que cair. Mas assim, o primeiro pênalti batido da Alemanha foi pra fora. Tipo o Roberto Baggio no final da Copa de 94. É tipo isso. Mas depois os próximos jogadores do Paraguai fizeram gol. Quando chegou pra decidir, na quinta bola, 3 erraram. Tu tem noção disso, que eu já tava mais desesperada que a torcida do Paraguai. Só que assim, na sequência, teve mais 2 que erraram da Alemanha. Na verdade, os 2 goleiros. Neuer, goleiro da Alemanha, maravilhoso. Ele fez belas defesas, mas a contribuição dos colegas dele para a classificação do Paraguai foi sensacional. Então tu percebe que muitos deles fizeram essa paradinha. A paradinha de botar a bola ali, ouvir, ter aquele tempinho. Eu percebi que muitos eles davam uma curvinha assim, que ia fazer que estava lá e estava pra cá e gol! Era isso. Eu sou observadora, gente. E exatamente isso, são estratégias ali. Por quê? Essa paradinha que eu digo não é só também para gerar ansiedade no goleiro, como para você baixar a tensão. Porque ali você está com a adrenalina 1000, você está muito agitado. Então, às vezes, um toque que você dá naturalmente, você dá por conta da adrenalina, do estresse que é gerado no corpo, você dá mais forte do que o normal. E isso faz com que a bola suba. Então, assim, quanto mais estressado tiver o cara, né, mas quanto mais nervoso tiver, a probabilidade dele estar forte é muito maior. Então, se o cara consegue... Aqui vai muito isso.
Quem faz, você sabe? Não, que tá. Nesse que vai ter falta. O Cristiano Ronaldo. Eu vi o cara fazendo isso. Então, ele é extremamente técnico. Né? Tô chamando de robôzão, porque ele é tudo ali, ó. Técnica. Eu vi ontem um do Paraguai, o último que acertou e classificou o Paraguai. Um guri grandão, assim, ele sabia que aquela responsabilidade ele não podia errar, a gente dava uma agonia aquele negócio. Né? Por isso que a gente fala assim, ó, respira. Né? Se você que tá ouvindo tiver um momento de tensão, nervosismo, tiver uma crise de ansiedade, né? Por nada, assim, por nenhum perigo assim, iminente, respire. É difícil, no momento ali que você está um pouco desesperado, mas você consegue ali parar, joga a cabeça um pouquinho para cima, puxa e solta lentamente, puxa e solta lentamente. Vai repetindo isso que você vai baixar a sua tensão. Por isso que na hora do pênalti ali, uns respiram às vezes 3 vezes. Já dá uma aliviada. Se você fizer isso, você já vai perceber o seu ombro caindo um pouquinho, com 3 respirações. São técnicas. Então, o cara que não tem esse preparo mental, ele tem uma probabilidade de errar maior. Né? Gente, eu adoro falar de futebol. A gente podia fazer... Vocês poderiam vir aqui pro estúdio para ficar aqui na plateia, a gente falar... Eu sou mulher, eu gosto de falar de futebol. Eu quero fazer uma outra pergunta pro Igor, que é sobre as redes sociais na vida do atleta. Se na nossa vida que somos meros mortais, né? E a gente fica ali, sabe que a dopamina barata nos consome o tempo todo. Imagina no atleta. Igor, o que podemos aprender com os jogadores que erram em público e precisam continuar? Ou seja, não é essa pergunta, gente. Peraí, espere, eu me perdi. Não, mas pode fazer essa mesmo. Pode ser? Pode ser. Sobre erro. Erro também é legal, né? Então vamos lá. O que acontece? O que podemos aprender com jogadores que erram em público e precisam continuar jogando? Eu acho que isso daí é muito sobre... Erram em público e precisam continuar jogando. Exatamente. Lembra que eu falei agora que eu perdi um pênalti na final do campeonato de veterano? Uhum. Eu fiquei muito mal porque eu perdi aquele pênalti. Né? Só que uma das formas de ressignificar, de dar novos significados para o erro é, eu sou ser humano, eu vou errar. Sim. Né? Eu não conheço um jogador de futebol que não perdeu pênalti. Ronaldinho Gaúcho já perdeu, Neymar já perdeu, Messi já perdeu. Recentemente, né, na Copa, o Messi perdeu o pênalti, Cristiano Ronaldo já perdeu. Então, o jogador que vai bater pênalti, ele tem um risco de perder. Então, o jogador que faz algo errado, está exposto, a figura pública, ela corre o risco de ser exposto de alguma forma, sim, por erros e acertos. Então, o que vai diferenciar é essa forma da pessoa lidar com isso. Dependendo da rigidez, dependendo da realidade da pessoa, a pessoa pode se crucificar e até fazer coisas mais. Mas se tiver flexibilidade, se tiver um preparo, um tratamento com um psicólogo, você vai pensar de forma diferente. Você vai olhar para você com mais carinho, com mais amor. Geralmente, quando o outro erra, o que acontece? Faz parte, né? Errar é humano. E quando você erra, como é que você fala com você mesmo? É da mesma forma como você fala com o outro? Então, dentro disso, talvez a sua autocrítica pode estar um pouco mais elevada. Então, você vai aprender a olhar para você com um pouco mais de amor, com um pouco mais de carinho e com um pouco mais de humanidade, porque nós somos humanos e nós vamos errar. E tem uma frase que eu gosto de dizer para as gurias, que é: seja gentil contigo. A gente tem que ser gentil, porque a gente vai errar e não olhar o erro, porque eu tenho quando se trata sobre errar, eu costumo refletir para mim assim, não é um erro, é porque eu não sabia. Errar é quando eu sei e vou lá e faço uma merda. Gente, desculpa a palavra. Eu vou lá e erro, tá? Pronto. Mas assim, e quando eu não tenho consciência do negócio? Quando eu não sei fazer a coisa e vou lá e faço? Isso não é errar, isso aí é um caminho de aprendizado. Quando tu sabe, tu vai analisar, tu vai dizer, aquela coisa toda. Mas é importante isso que o Igor tá falando, pra gente ser gentil, até mesmo quando às vezes a gente tiver que errar, ou não ter consciência e ir lá e fazer a mesma coisinha de novo e dizer, eu não sabia, Porque ser gentil é olhar pra ti, não esqueça de olhar pra dentro. É difícil, viu? Se olhar no espelho tem que tirar a roupa em casa, que tem lá a sombra,
a sombra. Por isso que a pandemia pegou muita gente. Exatamente. Porque não tinha como sair, Tiveram lockdown, ficar isolado, você fica com você mesmo. Você fica com a sua família. Que às vezes, se estiver desestruturado de alguma forma, como é que você vai encarar o outro ali? É difícil, então vai ter mais briga. Então, assim, aí teve mais separações. Imagina você com você mesmo. Por quê? Dentro assim, de uma realidade de vida, a gente pode migrar para as fantasias. Fazer outros planos, fazer outras coisas e fugir daquilo que a gente realmente precisa fazer. Principalmente como adultos. Então, ou seja, encarar nós mesmos não é uma situação tão fácil, mas tudo depende de como é aprendido. E você também pode reaprender. E reaprender de uma forma muito mais humana. E como disse a Michelle Ramos, gentil. Gente, agora nós vamos pro próximo bloco, que o papo tá gostoso, tá fluindo. Vou pedir pra botar uma musiquinha pra nós. Produção, uma música. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Voltamos para o nosso terceiro bloco e agora, o programa tá quente, né? De futebol. Eu quero ver ela que adora futebol. Eu vou fazer algumas perguntas a ela. Gosto de futebol, me respeita. Fui líder internacional de Porto Alegre. Vulgo Colorado, hein, gente? Não sou nem você. Fui líder, dancei. Mas tu viu, ó, tempo do Gonçalves. Gamarra, zagueiro do Internacional. Fernandão veio depois, tá, gente? O Flamengo também, o Gamarra. O Gamarra foi excelente. Nossa, mas me respeita. Sou colorada, eu me entendo. Ela conhece. Eu conheço. Terapeuta Michelle Ramos. Olha, eu vou fazer uma pergunta pra você aqui. Ai, meu Deus. Ela não sabe de fato qual é a pergunta que eu vou fazer. Eu sei. Aqui é assim, né? A gente joga no fogo. Ai, meu Deus. Brincadeirinha. Vamos lá. Ó, se o corpo precisa de treinamento, por que ainda achamos estranho treinar a mente? Porque a falta de... Vou usar uma palavra bem comum. Sim. Se o corpo precisa de treinamento, por que as pessoas acham estranho treinar a mente? Vou pegar um tema bem abrangente assim mesmo. É como as pessoas se unissem, o espiritual e a mente. As pessoas botam tudo num bloco só e saem viver vida louca. São coisas distintas. E o corpo e a mente, eles também são distintos, mas é o corpo que comanda. Só que
Quando tu é pequenininha, a tua mãe diz assim, ó, tu vai começar a engatinhar, o teu corpo tá engatinhando. Aí às vezes ela diz assim, minha filha, faz isso e isso. Ela diz, não toca ali porque tu vai cair. A tua mente entende que não é pra tu fazer. Então tu tá sendo negado. Posso estar errado sobre isso, mas eu acredito que não. Tá fazendo uma coerência. Sim, Tá bastante. tendo coerência. Então a importância que é, a diferença de tu treinar a mente e treinar o corpo é porque nós fomos educados a sempre movimentar o corpo sem ação. Ou numa negação. Isso me leva muito pra infância, tô refletindo. Te leva pra infância, tá? Então, Me leva muito pra infância. tem uma outra pergunta aqui e eu vou pegar a pergunta da infância, Vai, tá? mano. Ligando com isso, tá? Será que nós estamos ensinando as nossas crianças a vencer ou apenas a ter medo de perder? Apenas ter medo de perder. Porque não é só sobre vitória, é sobre evolução. E isso eu gosto muito de falar, porque nós estamos aqui somente para evoluir. Só que nós tratamos a nossa evolução diária como uma vitória. E quando tu não consegue te divertir no processo, tu chega no topo e perdeu a graça. Mas é o caminho que te faz. E pela grande maioria das vezes, tu percebe que as crianças estão mais competitivas e não tão evoluídas, porque elas estão a fim de passar umas por cima das outras. E te questionam, como é que foi o teu caminho? Isso me relata uma conversa que eu tive com uma filha de uma amiga minha, e essa menina tem 16 anos, e ela começou a questionar sobre isso, que ela tinha um grupo de amigos de 20 anos, só que ela não tinha paciência de lidar com os colegas dela de 16 anos. E aí a gente pega essa galera, por quê? Eu questionei ela assim, tá, e o meio do caminho onde é que tá? Porque tu vem pra cá com os mais de 20 anos, aprende com eles como tu tem que fazer, e ao invés de tu voltar e praticar com os de 16, não, tu simplesmente não quer falar com eles. E o teu caminho do 16, 17 pra tu chegar nos 20? Tu vai simplesmente anular o processo, a tua caminhada, e é isso que acontece na grande maioria das vezes das pessoas. Elas não querem o processo das caminhadas, elas querem pegar a receita e trazer pra cá. E na grande maioria das vezes elas não praticam. As nossas crianças não estão trabalhando. Então, isso é muito bem. Voltando nas crianças, né? Pegando essas crianças, quando você se depara, assim, quando você vai numa categoria de base, quando você vai nas competições que se tem, você vai ver a vibração e a adrenalina das crianças jogando e da torcida. Quem tá na torcida? Mãe, pai, vai ter uma pressão psicológica que tem que ganhar, que tem que fazer São os piores. Tem amigos que são treinadores, são os piores. A criança às vezes está tranquila, está se divertindo ali, brincando, mas os pais não, tem que vencer, tem que ganhar, vamos, jogando uma pressão psicológica surreal nas crianças. Então, pais, deixem as crianças serem crianças. Né? Vai competir você em um outro esporte e também não projeta na criança as suas frustrações que você teve. Né? Não é porque você não conseguiu que seu filho vai ter que ser alguma coisa. Eu tenho um filho que tem 8 anos. O meu filho não tem caguete nenhum para jogar bola. Até então, e ele vai escolher o que ele quiser ser. É só apoiar a criança, deixar ela ser feliz. E tem uma questão também importante, né? Eu tive uma paciente que a questão dela era que o filho dela, hoje ele joga num time grande, aí, não do Rio de Janeiro, mas de outro estado, e ele tinha uma questão muito grande com o pai, porque o pai cobrava muito dele ser jogador profissional. Então ela ia pra sessão para falar da minutagem do guri. Eu ouvi muito minutagem, eu gosto de futebol. Quando eu disse que eu gostava de futebol, então aí foi um prato cheio para passar a sessão falando de futebol. Porque é uma cobrança pro adolescente, pro jovem, a projeção do pai, e ele não consegue realmente desfrutar por si só. Tu imagina agora na Copa do Mundo, aqueles que estão nas categorias infantis dizendo, daqui a 2, 3 Copas pra frente vai ser tu que vai estar lá. E aí a gente pega só aquele menino que era do Vasco, o Ryan, que esculhambaram ele lá. Tu lembra disso? Não lembro. É porque eu praticamente não vejo muito futebol. Eu jogo futebol, mas assistir eu só assisto alguns jogos. Tu tá assistindo ali. Teve um caso. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura. O Vasco não estava ajudando ele a pagar as questões dele. E o time tava ruim, é que o Vasco tá sendo essa bobagem. Eu sou simpatizante do Vasco, tá, gente? Tá sendo essa bobagem. E o que aconteceu? Os torcedores começaram a dizer que ele era um péssimo jogador, que ele não sabia jogar, que ele não ia pra lugar nenhum, que ele não fazia um gol, não acertava nada, com 16 anos. O Vasco não deu uma estrutura pra ele, e ele foi pra rua, hoje ele tem 19, grava isso, hoje ele tem 19. Ele foi pra rua fazer panfletagem em período político, pra conseguir uma grana pra ajudar em casa. E aí eu fiquei pensando assim, quando eu vi essa entrevista dele ontem, eu fiquei pensando assim,
como é que esse guri, 16, 17, 18, 19, 3 anos depois, ele tá como titular? Depois de... Da seleção brasileira da seleção e na brasileira. Copa do Mundo. Exatamente. Então, o que me faz muito refletir, assim, as pessoas que agrediram ele verbalmente não tiveram nenhum pudor em entender que ele era um adolescente de 16 anos e deixaram aquilo ali. Só que a força de vontade dele é tão grande, em virtude da família, da história, que ele chegou onde chegou. Mas quantos desistem por causa dessa pressão? Muitos e muitos e muitos, muitos. É surreal, assim, o mundo do futebol tem muita gente talentosa, muita gente talentosa. Porém, dentro do ramo que a gente vive hoje, mais empresarial, o empresário é que vai simplesmente mandar na parada ali. Tem contratos dentro de clube que é justamente é o patrocínio que diz, olha, fulano vai jogar, fulano vai jogar. Você fala, pô, mas por que o treinador não coloca tal jogador e deixa esse aqui? É exatamente por contratos que você não faz ideia do que acontece. Então, no futebol é assim, tem o clube é um local de passagem, é uma vitrine onde eu posso levar o meu jogador, eu pago o clube para o meu jogador jogar as minutagens e depois que ele jogar nesse clube, dependendo com quem e como for a performance dele, eu vendo por mais. É exatamente assim que funciona o futebol. Então muitas pessoas não vão entender. Falam, pô, mas tem um cara aqui que o cara não está muito legal. Pois é, mas o empresário dele é muito legal, é muito bom. Então o empresário dele consegue colocar ele aonde ele quiser. Então você vai ver jogadores muito bons, frustrados, fora, eu conheço muito, muito. Jogadores que estavam no Flamengo, no Vasco, do Fluminense. Inclusive, eu fiquei um tempo no Vasco, eu queria jogar no Vasco em 2009, quando o Vasco estava na segunda divisão. Porém, não consegui entrar lá, então eu caí no Caxias. Eu fui pro Caxias, que tem um convênio com o Vasco. Porém, o treinador naquela época era o Álvaro, filho do ex-presidente do Vasco. Enfim, que não entendia muito, porque o cara jogou basquete a vida inteira, mas era treinador de futebol. Então, assim, e são muitas coisas que acontecem que as pessoas não fazem ideia. É importante a gente falar sobre isso, porque o ano que vem no Brasil nós vamos ter a Copa do Mundo Feminina. Que coisa boa. E como mulher, por que a gente está trazendo, conscientizando esse tema Copa do Mundo? Porque eu sei que tem muitas mulheres também que acompanham o programa e o Igor está aqui falando sobre isso, é o que eu quero que entenda. Eu gosto de futebol, sou mulher. E o Igor, como já ter passado por esse processo, ele tem uma vivência. Então ele está mais fundo do que eu, que sou só no raso. Por quê? O olhar da mulher para o futebol não é só dizer que a gente venceu alguma coisa, é o olhar estratégico. Lembre-se, ninguém está correndo atrás de uma bola, estamos correndo atrás de uma estratégia, de um plano que alguém fez alguma coisa para poder ganhar. E esse faz o sentido da vida na caminhada. Se tu não tem uma estratégia, um plano, tu vai correr atrás da bola e não vai ganhar nada. Pensa sobre isso. Pensa sobre isso. Do futebol da vida, diferente do futebol do campo atual, com empresário, estágio, tal, você precisa se preparar fisicamente, mentalmente, para ir muito mais além do que você mesmo imagina. Exatamente. Assim funciona o futebol da vida. É você com você mesmo. O maior adversário do futebol da vida é você mesmo, não é o outro. Porque o outro pode te menosprezar, o outro pode debochar de você, pode fazer o que for. Mas o mais importante é que você tenha esse alto amor, que você seja humano com você e tenha a esperança, tenha fé, tenha sonhos, desejos para conseguir realizar aquilo que você quer. Isso que é importante no futebol da vida. E quando a gente fala sobre sonho, assim, é tão importante olhar para isso, sonhos, até me emociona em falar, porque hoje em dia a gente está tão sobrecarregado de sempre ter que fazer mais, muitas vezes a vida está tão sem sentido que tu não consegue e nem te enxergar o que tu está fazendo aqui. Não tá entendendo o que tu tá fazendo aqui, tu só tá vivendo, na verdade tu tá sobrevivendo, trabalhando, pagando boleto, passando raiva, porque nem evoluindo tu tá. Então assim, sonhos, qual é o teu sonho pra daqui a, sei lá, daqui a 4 anos? Tu acredita que eu tava assistindo o jogo ontem da Alemanha e do... esqueci o nome. Que a Alemanha foi... Paraguai. Alemanha e Paraguai.
E eu tava pensando assim, gente, a próxima Copa do Mundo vai ser em Portugal, Marrocos, e esqueci o outro país. Eu já tô querendo ir pra próxima Copa do Mundo. Olha, gente, tu viu? E aí eu fiquei pensando assim, já fiquei me imaginando, gente, que Copa do Mundo, interessante isso. Interessante. Então tu percebe que já começa, e a próxima Copa do Mundo é daqui a pouco. É daqui a pouco. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Então tu entende que não é só sobre entender que as pessoas estão lá, é sobre entender que tu tem 4 anos para te organizar, para tu poder também realizar o teu sonho, se é o teu sonho, né? Não sei. Se é o teu sonho, para que tu possa estar lá. Eu fiquei bem pensativa sobre isso, sobre Copa do Mundo. Sobre sonho e realizações, em 2011 eu fiz uma cartinha para mim, eu escrevi o que eu queria me tornar. Olha, eu consegui realizar tudo aquilo que eu coloquei lá em 2011. Aí você tem que atualizar as metas, mas tem um poder muito grande quando você consegue externalizar por meio da escrita aquilo que você quer. É muito importante você escrever aquilo que você quer. É muito importante você desejar e saber de fato quem é você, como você está, para que você consiga chegar em lugares mais longe. Geralmente, olha para a sua vida agora e perceba uma coisa. Vê se você não conseguiu tudo que você desejou, ou quase tudo que você desejou. A vida que você tem hoje não foi uma vida que você já desejou lá atrás? Às vezes é a casa que você tá, o carro que você tem, o casamento que você tem, o filho que você tem. Às vezes não é tudo, mas uma boa parte você conseguiu. Mas é interessante, né? Porque quando a gente consegue, daqui a pouco a gente não dá valor. Ou muitas vezes as pessoas não se reconhecem ali dentro, porque elas entendem, nossa, eu tô aqui, mas ainda não tô me sentindo confortável, mas não, acho que eu não mereço isso. E aí acabam jogando fora. Então são várias questões que a gente tem que se encontrar. Várias crianças que tem que sair dali para poder ganhar esse jogo. Eu lembrei de uma agora bem interessante. Uma entrevista do Vinícius Júnior e do Paquetá, bem novos no Flamengo. Aí perguntaram para eles o que eles queriam futuramente. Aí o Paquetá falou, eu não sei o que foi, eu não me recordo muito bem o que o Paquetá falou, mas o Vinícius Júnior falou, eu quero ser campeão da Champions League, jogando no Real Madrid e tal. Aí o Paquetá foi assim, caraca, moleque! E a mulher que o Vinícius Júnior tá? Exatamente. Vestindo a 7 do Cristiano Ronaldo, é o cara do Real Madrid, é o cara da seleção brasileira hoje, o moleque desejou lá atrás. E ele falou lá atrás o que queria. E aconteceu. E isso é muito importante, né? Eu vejo aqui, vou até pegar mais um gancho aqui da rádio. A Luciana que tá sentada ali agora. A nossa sombra. A nossa sombra, ela nos abandonou, você já sabe, né? Ela tá aqui. Eu lembro quando a rádio também começou um ano atrás, foi tudo muito rápido. Eu canso de falar isso pra ela. Eu cheguei aqui no início do negócio, a coisa era muito, muito amadora, assim. E aí eu falo pra ela, você não tem noção do que tá se tornando isso aqui, garota. Agora a gente já tem sofá, agora a gente já tem... A gente não usa mais nem microfone, gente. Antigamente a gente usava um fone, depois o microfone, depois segurava, depois agora a gente tá assim, ó, um livre. Liberdade. Liberdade. Tô me sentindo no comédia de frente com Gabi. Mas assim, é porque é sobre isso. Ela sempre acreditou no projeto dela, ela sempre acreditou no sonho dela. Muitas vezes as pessoas criticaram da mesma forma o Igor quando ele fez a cartinha dele atrás. Eu também, eu tenho a minha cartinha, eu faço as minhas cartas, as minhas anotações, eu risco. Eu vou dizer uma coisa pra vocês que eu faço. Há uns 6 anos eu faço isso. Eu tenho uma lista de 1001 sonhos pra realizar até morrer. Só que assim, ele sempre é atualizado, porque eu nunca consigo chegar, na verdade eu nunca consigo chegar a ser os 50, né? Aí eu vou fazendo, vou riscando, vou fazendo, vou riscando, vou fazendo, vou riscando. E muitas vezes podem ser coisas aleatórias, tipo assim, sei lá, vou comer um sorvete de pistache. É sempre se dar a oportunidade de experienciar o novo, porque isso que só agrega coisas na tua vida. Posso falar? Fala. Eu, antes de ir a Portugal, deixa esse comentário aqui. Oi, gente. Eu tinha ido a Portugal. Eu escolhi uma cidade, entrava no Google, abria e ia para as ruas com setinha. Eu sabia até a cafeteria que eu queria tomar café. E assim eu fiz. E quando eu cheguei em Portugal, eu falei, já estou aqui. Agora eu vou escolher um lugar na França. Eu tenho a minha cafeteria preferida na França, eu vou à França. E depois eu vou à Itália. Então, assim, você tem que ir. E você tem hoje o Google que te permite ir. Então você abre, você visita, você vai às ruas,
Assim foi com a rádio. Você sonha, você projeta, mas você não pode desistir. E nenhuma coisa que é muito interessante, colocar uma rédea, como um cavalo usa, e só olhar para frente e não escutar as milhões de vozes que vão vir para te detonar daquele sonho que é seu. É verdade. E isso é chamado de trilha neural. E tem uma técnica chamada que é visualização criativa, que é muito utilizado na PNL, que é exatamente isso. O Google ajuda bastante. Faz com que você tenha mais clareza para desejar aquilo. Você visualizar você naquele lugar. Então, quando você vai mentalmente num local que você nunca foi, no seu cérebro você está criando uma trilha neural. Mas era tão real, que eu cheguei eu já fui a Londres, sem nunca ter colocado os pés lá. Que eu cheguei a sonhar, eu atravessando as ruas de Londres com a Maria Luísa. E assim, tão muito real. Então, eu tenho planos, e os meus planos não estão em comprar carro, mansão, nada, apenas viajar. E é interessante. Viajar e viver. Não, e é interessante quando a gente ouve, porque assim, não tem nada de errado se alguém tá te dizendo que tem que comprar uma casa. Porque eu escutei isso, tinha que comprar uma casa. Gente, casa é outra história na minha vida. Tem que comprar... Não, é que cada um com o teu sonho, cada um com a sua importância de vida. E quando a gente fala sobre a Copa do Mundo, que tá deixando todo mundo emocionado, assim, com essa pegada, é entender que o sonho hoje é do Hexa. Mas qual é o teu sonho verdadeiramente? Ontem eu postei no Instagram, engraçado, né? Todo mundo coloca a camisa do Brasil, torce pro Brasil. E tu torce por ti mesmo? Dificilmente a gente tá torcendo pela gente. Você veste a camisa da sua empresa? Essa é a pegada. Você veste a camisa da sua vida? Agora vai se exibir. Agora é pronto. Olha aí, ó. Eu não tenho câmera. Não tenho. Tiago. Olha aqui, ó. Peraí que o povo tem que ver. Eu viste a camisa da minha empresa. É isso aí. É isso aí. Isso Nem é... sei se o Thiago tá ali. Não, tá. Aí tá aparecendo ali, ó. Ó, eu vivo aqui, ó. Eu nem sei qual a câmera que eu tô. Mas aqui, eu vim bagunçar o coreto do Thiago. Veio bagunçar aqui no programa, uma hora dessa. TWB. Tropical Web Brasil. Pronto. E isso é vestir a camisa, é visualizar. É exatamente isso que faz as coisas Eu posso acontecerem. aproveitar e fazer um comentário do jogo? Vamos lá. A Tati Vidal tem um quadro agora com a gente, aqui a gente fez o projeto das Canjas, e ela foi falar na música a emoção, a vibração do gol. Cada um solta o gol de um jeito, né? Eu não posso dizer que o meu solta o gol, porque eu não falo gol, eu falo tanto palavrão que quando chega no final o homem já terminou o gol. Mas assim, se você olhar no primeiro tempo, as pessoas estavam tristes, desanimadas. E você não entendia por que a seleção não andava. Você não conseguia entender por que ele não corria, por que ele não ia buscar. E não é. E aí, eu falei assim, eu parei. Ao invés de criticar, como eu estava escutando, todo mundo falando, eu falei assim, não, tem alguma coisa aí. Ele não ia deixar a seleção agir dessa forma se não tivesse um porquê. Mas talvez não fosse para ganhar o primeiro gol, o gol. Talvez eles tenham errado ali. Mas assim, a minha visão era o seguinte, deixa eles se cansarem. Deixa eles lutarem, deixa eles se cansarem. Não era pro gol ter entrado, mas tanto que quando volta é uma outra seleção. E não é apenas trocando um jogador que ia dar tanto avanço. Ele trocou o jogador, colocou um jogador que mais forte e mais rápido, né? Ele era mais rápido, que aí ele fazia uma combinação. Não entendo nada de jogo, eu tô falando o que eu penso. E aí ele faz uma combinação ali com o Vini. Eles são rápidos, eles, né, são com a bola no pé. E uma coisa que também eu percebi, isso eu, tá? Eu também não escuto comentário de ninguém porque eu não tenho. Que o Japão tem uma bola muito mais aérea do que do pé. E eles são muito rápidos, né? Não, eles têm contra-ataque rápido, eles não são rápidos. Eles são inteligentes. Eles usam estratégia. Então você pode ver que rapidamente eles já fechavam o gol deles. A defesa já estava toda ali. E o Brasil já é lento. Ele leva um tempo. Casemiro, que me julguem. Não
faz o gol. Não, Mas eu ele, não gosto, ele, não gosto. ele leva um tempo pra Ele se tá bem fechar. pesado, leva bastante tempo. Muito tempo. Assim foi o que eu achei. Mas depois do gol, aí eu vi o pessoal zoando o outro time. E aí eu falei assim, gente, ninguém sabe a dor daquele time. Mas aí teve um jogador que eu não sei o nome, que vergonha, que ele vai lá, retira o jogador. Foi o Neymar que fez isso. Não foi. Assim, que levantou e deu um abraço pro Neymar. Não, esse rapaz, ele conversa na língua Ah. Ele tira o rapaz do chão, ele implicou com esse rapaz o jogo todo. Estiveram ali. E depois ele pega, ele abraça, ele afaga esse menino. E eu fiquei olhando, e depois eu até repliquei essa cena dele. Eu falei assim, gente, quanta generosidade num momento em que ele só poderia sair gritando. Mas quando você dá a mão para aquele cara que você diz bem claro, aquilo ali foi jogo, agora eu sou humano. Mas sabe o que foi esses caras? Foi os caras que choraram na Copa passada e na Copa retrasada. A mesma coisa com o jogador foi assim, aí foi da Champions. Ele perdeu um pênalti, aí crucificaram. Depois, quando o time dele foi campeão e o outro cara perdeu o pênalti, enquanto todo mundo foi comemorar, ele foi lá e abraçou o cara que perdeu o pênalti. Por quê? Porque ele perdeu o pênalti. Isso na vida, o que acontece? As nossas frustrações, as nossas dores, as nossas decepções se tornam-se experiências. Matheus Cunha. Assim, que nos ajudam a compreender melhor quando o outro está no sofrimento. Isso nos dá empatia também. O erro nos ajuda Olha a ser mais o empático. diz, né? O jogador que provocou o rival depois, ele provocou o cara o tempo todo. Depois abraçou o jogador japonês para consolá-lo. Após a eliminação, é o atacante brasileiro Matheus Cunha. Mas isso aí foi o fato ele que... consolou o Al Tanaka. O que acontece? Eles teve uma entrevista falando... Eu vi ele zoando o outro japonês e falou assim, nós temos 5. Porque o japonês provocou ele primeiro. Exatamente. Aí depois... Não, mas o sim, fato não é o ato, e sim o acolhimento. A generosidade. O acolhimento. Mas eu, como brasileira, a gente é 5, não me adianta, porque eles não estavam acreditando no Brasil. E aí o Matheus Cunha se embaixo ali. A gente tá, respeita. No Japão, sim, pô. Mas quanto o Japão, quanto a Noruega, a gente acredita. Agora, quando pegar a França... Quando está Mbappé, aí a gente começa a ficar... Só o Mbappé e o Bendelé, aí a gente já fica... Ui! Aí a gente, cara... Já participei muito, olha aqui fofocar, já tô indo embora. Já vamos acabar o programa. Terminando, eu adoro falar de futebol. 9h30. A gente pode trazer um jogador de futebol. Gente, vai assistir meu programa. Jogador aqui no Rio de Janeiro, você vem pra cá, a gente quer conversar. Vai trocar várias ideias aqui. Eu não sou jogador. Eu tenho uns colegas que estão, não sei se estão viajando, mas eu posso ver. Eu acho que nesse período de Copa vale bem essa questão. Então, mulheres, entendam, o futebol não é só... Até a Luciana, que diz que não fala gol, fala todo palavrão, aí já acabou a comemoração do gol, veio falar conosco. Entenda, olhar para a bola não é um homem correndo atrás, 11 homens atrás de uma bola, é sobre estratégia de vida, é sobre posicionamento, é sobre tudo aquilo que pode te levar para a realização do teu sonho. Bora! Então, já agradecemos a você, ouvinte, que tá no Japão, você que tá no Canadá, que tá nos Estados Unidos, na Itália, tá chegando longe. O web é mais fácil, não é verdade? Então, que tá em todo mundo, nós agradecemos a sua participação sempre, as mensagens de carinho, de apoio, tá toda terça-feira às 8h20 com a gente aqui, tá? Exatamente, gente, um beijo. Até a próxima terça-feira, teremos um convidado bem especial. Bora lá. Vamos torcer pro Brasil domingo, hein? Vamos ganhar a Noruega. Um beijo. Vamos que vamos. Tchau, gente. É.